Olá, eu me chamo Maria Júlia, tenho 16 anos, estudo no Colégio Deon, em Tubarão. Estamos aqui começando um bate-papo cabeça podcast. O nosso tema é comunicação entre pais e filhos, e eu vou fazer umas perguntas para ti sobre esse tema. Ok, eu sou a doutora Andréa Vronsky, sou psicóloga clínica, já atuo na clínica há 30 anos, sou professora universitária há 25 anos e vamos lá as tuas perguntas. Como que você acredita que a comunicação entre pais e filhos impacta no desenvolvimento da criança e adolescente? 100%, 200%, 300%, né? Por quê? Porque a gente forma a nossa constituição subjetiva, a gente forma a nossa personalidade a partir das vivências que a gente vai tendo e que a gente vai estabelecendo, e as vivências primárias são as mais significativas e as mais importantes. E essas vivências primárias, elas sempre iniciam, via de regra, com pai e mãe, né? Então, a forma, as mensagens, tanto conscientes quanto inconscientes, que são passadas nessa troca, elas são essenciais para a constituição de quem a gente é hoje, de como a gente funciona, de como atua a nossa personalidade, né? Como é que eu posso falar dos meus sentimentos com meus pais de uma forma, eficaz? E qual maneira de eu iniciar uma conversa sem eu ser julgada? Não julgando. É porque muitas vezes, e essa é a maior dificuldade que a gente tem, é conseguir comunicar as nossas emoções, né? E normalmente, quando a gente vai comunicar a emoção, principalmente quando é uma emoção negativa, a gente tende a responsabilizar o outro pelo que a gente está sentindo. E aí fica uma coisa meio desastrosa mesmo, né? Então, uma boa forma de a gente conseguir se comunicar com pai e mãe é a gente poder expressar assim: eu me sinto, eu estou me sentindo, quando tu faz isso, eu me sinto assim, né? Porque é uma habilidade rara, vamos dizer assim, a gente conseguir se comunicar com tanta fluidez no território das nossas emoções, né? Mas é importante que a gente identifique, porque nem sempre a emoção ela é consciente para a gente. Às vezes a gente está sentindo coisas que nem a gente sabe dizer muito que está sentindo, né? Às vezes também, nós adolescentes, a gente sabe como se comunicar, mas daí tem esse bloqueio por causa do De pai. pai e mãe. Aham. Porque são figuras bloqueadoras mesmo, né? A gente tem certos receios, a gente tem medos, a gente não fala com a mesma naturalidade, né? Mas aí fica um desafio, né? Para vocês que são adolescentes, para eu que sou mãe. É a gente tentar ajustar uma aproximação mais efetiva possível, né? E a gente busca essa comunicação melhor quando a gente também está próximo. Então, tão importante quanto a comunicação é poder fazer refeição junto, é poder fazer programa junto, é poder ter troca de carinho, é poder ter um cenário familiar positivo para isso, Então, né? uma rotina conturbada acaba tendo conflito com isso, né? Porque de não ter muito tempo com o filho. Assim, com uma rotina conturbada, sim, porque distancia, né? Uma rotina conturbada onde tu mal vê teu filho, onde tu mal vê os representantes da tua família, teu marido, tua mulher, enfim, as pessoas que compõem esse cenário familiar, ela vai criando distanciamento. Agora, a questão é, às vezes a gente tem uma rotina conturbada, então como que numa rotina conturbada a gente busca essa aproximação? E aí a gente tem o auxílio das redes sociais, que às vezes a gente vilaniza muito, né? Mas às vezes ela é uma aliada para a gente estreitar comunicações, porque tem pessoas que se comunicam melhor nessa comunicação Uhum. de pai e filho, porque tem essa barreira meio de hierarquia e tal. Às vezes é mais fácil a gente escrever o que a gente está sentindo do que a gente conseguir dizer. E tá tudo bem, tá tudo bem.
Como que encontra um equilíbrio entre ser um pai e uma mãe amigável e, ao mesmo tempo, um guia de autoridade, assim, uma figura? Eu não gosto muito dessa palavra amigável, né? E às vezes no consultório, às vezes chegam tanto mães quanto filhos que dizem assim: minha mãe é minha melhor amiga. Eu acho que isso é um problema, porque mãe é mãe, ela não pode ser a melhor amiga. Então, a busca de uma relação amigável é uma busca de uma relação verdadeira, mas a gente não pode esquecer que tem uma hierarquia, né? Amigo, a gente não tem hierarquia, tá Uhum. todo mundo aqui. E pai e mãe, por mais amigos e mais próximos que a gente seja, sempre existe uma relação aqui. Então, a gente pode ser próximo de pai e mãe, a gente pode ser amigo de pai e mãe, mas mantendo a hierarquia, né? Então, quando a gente tem isso, a gente demarca esse espaço dentro da família e essa autoridade, ela não se perde, né? Em que medida a comunicação entre pais e filhos pode influenciar a autoestima e a autoconfiança de nós adolescentes, crianças? Ah, muito, né? E aí tem uma questão que nos pega muito, muitas mensagens a gente passa conscientemente, mas muitas mensagens a gente passa inconscientemente. A gente, aqui tô mãe, né? Não tô aí adolescente. Então, embora que é via de mão dupla, né? E é nesse trânsito dessa comunicação que às vezes se constroem mensagens, nem sempre positivas, mas que nem sempre a gente se dá conta que aquela mensagem está ali, né? Vou te dar um exemplo. Às vezes pai e mãe chegam, rotinas de trabalho conturbada e a criança quer brincar. Então a criança solicita a mãe, e a mãe assim, "Ai", e vai brincar. Então, o ato dela ir brincar dá duas comunicações, porque quando ela suspira e faz assim, a criança percebe que não é bem aquilo que ela queria fazer naquele momento, né? Então, a grande sacada, e tu falasse bem, é a gente poder conseguir comunicar o que sente e conseguir comunicar o que faz. E eu só queria fazer mais uma observaçãozinha, que tem um fenômeno bem interessante que acontece contigo, acontece comigo, acontece com quase todos nós, ou com todos nós, que é uma coisa chamada fantasmática materna. A gente está aqui, né, numa relação pai e filho. Daí o filho constrói uma imagem de pai e mãe. Aqui a gente usa materna, mas tanto faz, né? A gente cria na nossa cabeça, e por que que ela chama fantasmática? Porque ela é sempre mais negativa do que realmente é. E a gente passa a se relacionar com nosso pai e mãe atravessado por essa fantasmática. Então, muitas vezes, a gente atribui críticas, a gente atribui rejeições, a gente atribui medos, mas que não são lá do nosso pai e mãe de carne e osso, mas são atravessadas por essa fantasmática, né? Porque às vezes o adolescente chega e diz assim: ah, mas eu tenho medo de falar determinadas coisas para a mãe. E a mãe diz assim: mas medo como? Se eu sou a pessoa que mais vai te acolher naquilo que tu tem para contar. É porque esse medo é atravessado por essas construções inconscientes, pré-conscientes que a gente vai fazendo e que atravessam as nossas relações, né? Olha, eu tenho muito medo de falar minhas coisas pros meus pais, porque é exatamente isso, eu não sabia disso. E o nome disso é fantasmática materna. A gente carrega, todos nós carregamos. Com a nossa maturidade, né, com o passar do tempo, a gente vai conseguindo quebrar essa fantasmática. Mas na adolescência é o período onde ela está mais potencializada. Por isso que diálogo entre adolescentes e pais e adolescentes, ele é cheio de receios, porque essa De ambas as fantasmática partes, está né? muito ativada de ambas as partes. É, também tem muitas questões que ainda é um tabu, né, para pai e filho conversar.
várias coisas, até de relacionamento. Tem, de sexualidade, de É. Uhum. relacionamento, de experimentações de vida. E aí, nisso, eu acho que a tarefa é sempre mais dos pais do que do É, próprio porque o adolescente adolescente, não pode fazer nada né? em relação. Eu acho que os pais precisam se reaproximar da linguagem de vocês, né? Nós pais nos aproximarmos da linguagem de vocês. Hoje meu filho não é mais adolescente, eu sou mãe de um adulto, mas é conseguir entender que linguagem me aproxima de você, né? Que linguagem eu uso para tu te sentir à vontade de poder falar coisas comigo, ou de eu poder abordar determinados assuntos que talvez na tua cabeça é tabu e na minha não é. Mas como a gente não conversa, não dá para chegar, né? Pior que é um looping, né? Porque, tipo, Uhum. a gente não conversa porque tem Tem medo? medo desse caô. Também o pai não conversa com o filho porque tem medo. Mas Exatamente. isso também, essa coisa que eu falei, faz a comunicação Não não acontecer. acontecer, né? E tem uma coisa muito equivocada, às vezes, na cabeça de pai e mãe, que é assim: eu não posso falar de determinado assunto porque eu vou estimular. Eu não posso falar de maconha porque eu vou criar a vontade. Eu não posso falar de sexualidade Sexualidade. porque vai despertar desejo. Não, isso não existe, né? Eu não posso falar de álcool porque meu filho vai beber. Eu não posso falar de delinquência porque meu filho vai delinquir. Não, isso não E é existe. muito pior porque quando vai acontecer, porque vai acontecer uma hora, vai acontecer isso de álcool, sexualidade, e a gente, nessa Vai fase, acontecer. e a gente não vai saber o que fazer porque não teve a conversa, não teve. A gente Exatamente. fica. Exatamente, né. É, como lidar com situações em que os filhos parecem relutantes em compartilhar informações ou conversas sobre assuntos pessoais? Então, né, eu acho que essa fantasmática, ela opera muito nessa dificuldade de comunicação. Mas também tem pessoas que têm perfis mais rígidos, e isso vale tanto para quem é adolescente quanto é para quem é pai e mãe, que criam determinadas barreiras para essa comunicação, né? E talvez o maior desafio é como que a gente vai aos pouquinhos contribuindo para quebrar essas barreiras, né? Então, por exemplo, quando essa barreira vem por parte dos pais, ela é mais difícil de ser quebrada porque o filho automaticamente tem mais medo pela fantasmática, mas também pela Aham. realidade, porque é um pai rígido, uma mãe rígida, distancia, né? Mas mesmo assim, ele pode ir criando alternativas de criar uma proximidade com esse pai e essa mãe. E a tarefa é assim: aproxima a linguagem, mesmo que tu não concorde. Aproxima a linguagem do que é o do teu pai e da tua mãe, para dar a partir da linguagem deles, tu poder comunicar outras coisas. Porque senão, teus pais vão sempre entender que tu tá confrontando, que tu tá desobedecendo, que tu tá agredindo, e não, né? Então, às vezes, quebrar a rigidez é uma coisa muito difícil, né? E às vezes o adolescente, ele entende que é melhor ele se recolher do que ele lutar para quebrar essa rigidez, né? Como posso estabelecer limites saudáveis com meus pais? O que fazer se eu sentir que eles estão invadindo minha privacidade ou não respeitando os meus desejos? Nunca vão respeitar. Desejo de adolescente foi feito para pai e mãe não respeitar. Tem uma regrinha, Maria Júlia, e aí tu vai entender por que que conflita tanto. Quando a gente estuda desenvolvimento, psicologia do desenvolvimento, tem uma frase que é assim: a tarefa evolutiva dos pais de adolescentes é proibir, e a tarefa evolutiva do adolescente é se rebelar, é desobedecer. Então, essa tensão, ela sempre vai existir. Só que ela pode existir de uma forma saudável, Ou não? que leva os dois para o Uhum. crescimento, ou ela pode existir de uma forma mais desastrosa, que é distanciando, que é criando muitas barreiras para essa comunicação e para essa proximidade. E aí vem algumas coisas aí que a gente sabe que não são tão legais nesse território, né? Que é pior, né? Porque
Às vezes o pai fala não, mas a gente vai lá e E faz. faz. Mas assim, né, claro, do ponto de vista de quem é adolescente, quer desejo satisfeito, mas desejo nem sempre foi feito para ser atendido, às vezes ele foi feito para ser interditado. E mesmo e tem uma questãozinha que é assim, mesmo a gente podendo dizer sim, tem hora que é importante a gente dizer não, né. E claro que quem está recebendo não vai gostar muito de ouvir esse não, né. Eu acho que no meu ponto de vista tem algumas situações, tipo, que muitos pais proíbem, mas, por exemplo, minha mãe é super tranquila em relação a várias coisas, assim. E, tipo, com isso eu fui aprendendo, por exemplo, festa. Ao longo de que eu vou indo, eu vou tendo uma noção sobre, e, tipo, eu acho que essa confiança, tipo, eu não tô fazendo nada de errado porque eu vi o que pode ser errado, porque eu já, tipo, presenciei na pele, entendeu? Então eu acho Uhum. que tem algumas questões que, tipo, os pais deveriam deixar, assim, os filhos pra eles aprenderem com eles mesmos, do que chegar, tipo, futuramente e não saber lidar com É. algumas situações, assim. Concordo bem contigo. E se eu posso dar algum recado para pai e mãe aqui, eu vou dizer assim: pais, confiem nos valores que vocês estão transmitindo para os seus filhos. Porque por mais que aparentemente esses valores estejam sendo quebrados, naquele momento, momentaneamente, esses valores ficam, Com porque a eles se educação, fixam com muita com a potência. educação que teve sempre. Exatamente. E aí vamos combinar, né, que daí outro recadinho para pai e mãe. Quanto mais abertura tu tiver com teu filho, maior a confiança o teu filho vai ter em ti, maior a confiança tu vai poder ter no teu filho. Porque daí não precisa mentir, né. Não precisa Exatamente. mentir, não precisa enganar, não precisa criar história, não precisa Isso criar que é o pior, porque cenários. a gente vai fazer, então, tipo, em vez de proibir fazer, deixar da gente fazer escondido, melhor fazer o pai sabendo, tendo essa comunicação, a gente já tem noção do que é a coisa e. É, quais estratégias você considera eficazes para garantir uma comunicação saudável entre filhos, especialmente durante a adolescência? Então, vou deixar até uma dica de É a leitura fase aqui, incrível. pode? É um livro chamado Comunicação Não Violenta. E esse livro ele é muito legal, porque ele vai ensinar como que a gente comunica emoção de uma forma assertiva, ele vai ensinar como que a gente comunica proibições sem agredir, porque isso é difícil. Ele vai ensinar como a gente comunica, insatisfações sem criticar, né. Então eu acho esse livro primordial e eu acho que ele é um bom manual aí, tanto para pais quanto para adolescentes, encontrarem uma nova forma de se comunicar, né, porque eu acho que a maior tensão ainda fica, porque a comunicação de repente até começa e muito rapidamente ela vai se acalorando e de repente vira uma briga, onde não tinha o menor sentido virar uma briga, né, então, Essa é a diferença, né, entre. exato. É diferença de idade, são diferenças de valores, são diferenças de desejos, né. Então esse livro, Comunicação Não Violenta, ele a gente usa ele universalmente para muitos contextos e para muitos lugares. E para a comunicação de pais e filhos, principalmente na adolescência, ele é excelente material, que ele vai dar dicas legais. Qual é a importância da escuta ativa na comunicação familiar? Como posso me certificar de que estou ouvindo meus pais e sendo ouvida por eles? Pois é, né, essa é uma grande dificuldade, porque tanto pai tem uma recusa de ouvir filho, como filho tem uma recusa de ouvir pai e mãe, então vira quase 2 monólogos simultâneos, né, todo mundo falando ao mesmo tempo, a ponto que às vezes a gente está brigando falando a mesma coisa. Daí, às vezes, tem que vir alguém de fora e dizer assim: "Mas o que maluquice é essa que vocês estão falando a mesma coisa, vocês estão brigando?". Então, assim, a gente conseguir ter o exercício de poder também ouvir, é quando a gente consegue fazer uma comunicação sem estar nervoso. Porque quando a gente está nervoso, quando a gente está muito tenso para fazer aquela comunicação, é como se tapasse o ouvido, a gente não consegue escutar, né. Então, assim, fala o que tu tá sentindo, ok.
agora o outro fala. E respeitar esse tempo de fala, por isso que eu dei a diquinha do livro Comunicação Não Violenta, que ali ajuda a gente a encontrar ferramentinhas, dicas. Primeiro eu falo, depois eu escuto, espero o outro terminar, porque a gente tem essa pressa, né? A gente, na ânsia de Isso não argumentar, é nem só com os filhos, né? Em não, é o geral, tempo todo, né? E tu falou de adolescente, mas e criança? Tipo, como é que... como ter essa comunicação com a criança? Assim, eu acho que o maior problema é na adolescência, mas o que que eu vejo hoje, até na minha trajetória clínica, o que que eu acho que é a maior dificuldade na comunicação de crianças? É porque a gente, durante muito tempo, socialmente, a gente aprendeu a não validar o que criança diz, o que criança sente, o que criança pensa. Vê um exemplo? Criança pequenininha está aprendendo a andar, ela dá com a testa na quina da mesa e começa a chorar. Qual é a primeira coisa que a gente faz? Pega ela no colo, não chora, que vai passar, não foi nada. A criança Tira tá, o... Uhum. a criança tá com dor e a gente diz, não foi nada, para de chorar. Opa! Então a gente não se dá conta que a gente dá muito pouco espaço. E isso pode até refletir na adolescência, né? Pode refletir nesse afastamento. A criança que é forçada a dar beijo em quem ela não gosta. Né? Quer dizer, então a gente tem essa insensibilidade de entender que a criança é um serzinho que comunica as É coisas que igual, ela tem. é um serzinho, mas é um ser É um humano, ser, né? é um ser, é pequenininho, mas tudo que a gente tem, a criança também tem. E de uma forma um pouco mais confusa, E acaba né? invalidando totalmente o sentimento das crianças, né? Invalidando, né? E a gente vai invalidando pensamentos. Pensar isso é uma bobagem. Às vezes a gente, quando vai corrigir um pensamento de uma criança, né? Então é lógico que essa comunicação, e aí o que que a gente observa? Quando essa criança, desde muito pequenininha, ela é validada e ela tem espaço para expressar, e aquilo que ela expressa é qualificado por pai e mãe, dificilmente vai ter uma dificuldade de se comunicar na adolescência, né? A sementinha está na infância, de uma boa comunicação, de um bom relacionamento na adolescência, né? Tu falou do negócio do beijo e foi uma coisa que eu vi no Instagram esses dias de, tipo, uma filha de um famoso, assim, e vários fãs veio beijar ela e, tipo, daí depois a mãe falou no podcast que, tipo, ela desde pequena não deixa ninguém beijar ela, pede licença pra trocar a fralda, e, tipo, já tem isso desde pequeno. Uhum. E é bem... Claro que às vezes tem alguns exageros, né? Pedir licença para trocar fralda, acho que não, porque às vezes a criança não quer sair de onde ela tá Então. para trocar fralda e a gente precisa trocar porque a criança não tá acho que no ok. contexto é mais do... Mas eu acho que é aprender a isso, que a criança precisa ser ouvida naquilo que ela tá comunicando, No né? contexto ali da fralda é questão de evitar abuso sexual, assim, porque... Sim, tá. Daí a troca por estranhos e sim, tal, né? Uhum. Como que eu posso construir uma relação de confiança com meus pais? Quais são as maneiras de demonstrar que eu sou responsável e que eu mereço a confiança deles? Sendo confiável. Né? Então, assim, às vezes a gente diz assim, é só uma mentirinha, mas sabe que tem uma coisa interessante aí? Mãe sabe quando o filho não está falando a verdade, a gente sabe. É uma coisa que está na intuição, a gente sabe. Então, quanto mais o adolescente insiste, às vezes é mentirinha bobinha, a gente sabe. Então, quando essa informação vem de uma forma mais transparente, eu que sou mãe vou dizer assim, posso confiar. Posso confiar. E às vezes a gente diz, fala a verdade para mim. Fala, e a verdade vem, né? Então, assim, a gente também pode favorecer esse caminho. Mas se o adolescente quer ser confiável, ele tem que saber disso. Mãe sabe. Mãe sabe quando a gente diz que vai num rolê e vai no outro. Mãe sabe. Tu até já tinha comentado sobre isso, e de que maneira a tecnologia, as redes sociais, smartphone influenciou a dinâmica comunicação entre pais e filhos? Até de forma positiva e negativa também. Eu tenho um princípio, eu tô sem meu celular aqui, mas empresta teu,
que, né, a gente está gravado também, eu acho que é legal mostrar. Tem uma coisa que eu Quer acho que... abrir? Não, assim Ah, tá. tá ótimo. Que a tela prejudica muito e que às vezes mãe de crianças menores tem isso. Ah, meu filho não Ai, fica na tela. Esses dias eu fiz inclusive uma live sobre isso. Meu filho não tem tela, ele não fica na tela, mas a mãe fica. E aí a criança tá aí, como tu tá na minha frente, e eu tô te olhando aqui, ó. Entendeu? Eu, como mãe, tenho a sensação que eu tô conectada contigo. Eu tô olhando para mas ti, ele mas não. cadê o meu olhar para ti? Tu tá aí no vácuo? Entendeu? Então, essa questão da tela, para mim, hoje, o principal prejuízo é que a gente tem a ilusão de que a gente está fazendo um contato e não está. Esse contato está muito atravessado, né? E às vezes é a apresentação da criança na escola. A criança está lá apresentando tudo que ela quer, o olhar da mãe. E a mãe, em vez de olhar para ela, a mãe está filmando. E para a mãe está olhando a criança, mas a criança não está recebendo o olhar dessa mãe. Então, vai promovendo distâncias. Como aproxima? Porque ela é uma boa ferramenta de aproximação. Para tu aprender a linguagem do teu filho, para tu aprender uma linguagem com teu filho adolescente, para tu poder comunicar coisas que talvez na comunicação direta tu te atrapalhe, né? Nesse cenário, alguns teóricos dizem que isso é um prejuízo, particularmente eu não vejo. Eu acho que é importante a gente começar a quebrar a comunicação, a forma como ela vai acontecer, né? A comunicação pelo celular é melhor, assim, porque não tem aquele contato, e às vezes, como tu diz, no contexto, tipo, a pessoa tá nervosa, às vezes o celular dá um... É. Mas também pode ter a interpretação Pode ter, errada, né? exatamente. Então, Então, né, tem prejuízos e benefícios. A minha grande questão é assim, é se comunicar, porque às vezes ali na comunicação, pô, não briga comigo. Não, mas eu não estou brigando, porque não tem o tom de voz, não tem, né? Então, dá mais margem para interpretações, realmente. em que medida a comunicação entre pais... Ah, eu já falei isso aqui, desculpa. Como lidar em situações que os filhos parecem... Eu já falei todas as perguntas. Vamos conversar aqui. De comunicação entre pai e filho, eu nunca tive... Eu nunca consegui falar muito bem com meus pais, porque, tipo, eles sempre foram muito grossos, assim, comigo. E de que, tipo, maneira eles podem, tipo, melhorar nesse quesito, além daquele livro que tu falou? Tem outra forma de... Então, eu acho que tem. Eu acho que perder o medo de ouvir o que o filho tem para contar, né? Porque às vezes a gente que é pai e mãe, no meu caso, né, de adolescente, que meu filho já foi, às vezes o filho quer contar alguma coisa e por mais que a gente quer que conte, a gente não quer, né? Então é como se a gente, sem se dar conta, se armasse, né? Ou a gente tem uma outra fantasia que é assim: eu não posso abrir muito, porque senão já vai se passar. Então eu tenho que me manter aqui, porque senão já vai extrapolar no desejo, já vai extrapolar no que quer, não posso dar a mão que quer o braço. Então são fantasias que estão na cabeça de pai e mãe, né? Mas eu sempre penso, a gente ouvir filho não implica em aceitar tudo que ele está pedindo, né? Ouvir não significa que o filho vai se autorizar a fazer o que quer. Ouvir é ouvir. O que a gente vai fazer depois daquilo que a gente ouve é uma outra coisa, né? Então, eu acho que, às vezes, os pais... E outra coisa que eu acho que distancia é quando pai e mãe são muito convictos em que eles sabem o que é melhor para os seus filhos. Isso, Pais, a criança também sabe o que é bom para ela. isso até no contexto, assim, tipo, futuro, faculdade também. Eu, tipo, agora eu tô no ensino médio, e, tipo, é uma coisa que eu vejo muito. De, tipo, a gente não tem autonomia Para de escolher. escolher profissão, é eles que escolhem pra gente, porque é o melhor. E acaba que a Exato. gente pode até ser um adulto frustrado por conta disso, né? Exatamente, né? Então, a gente, às vezes, que é mãe, tem essa fantasia de dizer assim, eu sei o que é melhor para você, mas não vi, né? Talvez a gente esteja equivocado. Talvez aquilo que a gente saiba que é bom para filho não é a única possibilidade. A gente talvez esteja certa, mas também não existe uma única saída, né? É uma pena que a maioria dos pais não tem essa
relação saudável com os filhos, ou também não quer ter essa comunicação, não quer mudar, e acaba que não rola tudo isso, e até o adolescente pode crescer de uma forma não saudável, e pode ser um ciclo, né, ele com o filho dele, e Sim, assim, porque a gente repete os é. modelos. Então, se a nossa experiência não foi lá muito bem sucedida, né, com nossos pais, a gente vai se atrapalhar na tarefa de ser pai e mãe futuro. E daí eu só quero retomar aquele pontinho que tu trabalhasse na tua primeira pergunta para mim. Eu acho que a chave, na verdade, de um bem-estar emocional da gente é a gente poder se conectar e a gente poder melhorar do ponto de vista das nossas emoções. O que eu posso fazer quando os meus pais não entendem o que eu tô passando? Tipo, qual estratégia que eu posso fazer pra explicar os meus pontos de vista e as minhas experiências de maneira mais clara, assim? Então, vou te dar uma dica que eu não sei exatamente se ela é universal, mas ela funciona. Eu acho que eu até falei ainda há pouco. Começa falando por aquilo que os teus pais acreditam, Ah, tá. Uhum. gostam e entendem que é o correto. Se eles perceberem que tu não tá contra esses princípios, mas que tu pensa diferente, e pensar diferente não é melhor nem pior. Pensar diferente não é confrontar. A tendência de tu ser ouvida é maior. A senhora gostaria de fazer algumas perguntas pra mim? Senão a gente já vamos encerrar aqui o podcast. Maria Júlia, tu és uma fofa. Obrigada. Tu é uma adolescente que tu deve ter pais muito orgulhosos de ti. E eu queria te perguntar no sentido assim, qual é a maior dificuldade do teu lugar que tu percebe nessa comunicação? Ah, eu acho que mesmo da própria comunicação em si, eu não consegui Falar. falar o que eu tô sentindo. Por medo, É. aquela coisa que tu falou, assim, porque dele, principalmente minha mãe, não vou falar que ela é velha, né? Mas a minha mãe é uma pessoa mais velha, então, tipo, É acaba uma que. coroa massa. Então, acaba que não tem a mesma sintonia, assim, de a gente conversar. Eu namoro também, então, tipo, nesse Uhum. contexto, tipo, dessas questões em cima disso, então, tipo, acaba que não tem essa comunicação. Tipo, tem algumas questões que ela é bem aberta comigo, como eu falei, mas tem outras que ela é muito fechada e eu não consigo ter essa comunicação. E eu percebo que é dela também por causa da minha avó, sabe? Uhum. E aos poucos eu tô tentando ir ali, É. um pouquinho aí, assim, daí, pra ver se ela vai ir se abrindo, se eu conseguindo chegar e conversar. Mas é uma coisa que eu tenho que tentar, né? Mas é isso. Porque tem uma regrinha meio básica que é assim, ó, a gente não dá aquilo que a gente não tem, né? Então, se a nossa experiência também não oportuniza que a gente navegue em outros caminhos, é muito difícil a gente negar. Só que às vezes, filho, às vezes não, eu vou te dizer sem sombra de dúvida, filho é uma experiência que ensina muito para a gente se a gente está aberto para aprender com vocês, né? Então, mesmo que a gente não conheça outros caminhos, a gente pode aprender com vocês outros caminhos, né? E aí a gente pode, de fato, estabelecer uma troca, né? E assim, a minha mãe, ela também. Ela não teve. Não é amor sempre tem, né? Mas, tipo, não teve aquele carinho, então acaba que também, tipo. É uma pessoa mais grossa, mais assim, daí pra Uhum. conversar também É. né? Então, mas a gente vai tentando e. Então fica mais chameguentinha com a tua mãe, né? Vai criando mais Uhum, proximidade física. Até porque a proximidade física, o abraço, o aconchego, ele vai quebrando um pouco a distância, ele vai uhum. quebrando um pouco essa rigidez, né? Bom, muito obrigada. Ajudou bastante, eu tinha bastante dúvida nesse assunto de comunicação entre pais e filhos. Algumas perguntas até foi pessoal minha, porque realmente queria saber. E estamos encerrando aqui mais um episódio do Papo Cabeça Podcast. Eu gostaria de agradecer a todos que assistiram esse episódio. E lembrando que esse projeto é financiado pelo Fundo da Infância e Adolescência, e Adolescência do CMDK. E Capivari de Baixo
de Capivari de Baixo e patrocinado pelo Diamante Geração Energia. E eu quero pedir pra vocês seguir o YouTube, Spotify e Instagram do @Parque Diamante Energia. Tu gostaria de falar? Eu gostaria de me despedir e também convidar vocês para me seguir nas redes sociais, né? Deia Vronsky ou doutora Andréia Vronsky, tá as duas modalidades lá. E, inclusive, lá no meu Instagram, para quem quiser, tem uma jornada de autocuidado emocional que eu estou oferecendo para que justo a gente aprenda a reconhecer as nossas emoções, para que a gente aprenda a lidar melhor com as nossas emoções, porque às vezes a gente está na raiva, a gente está na ansiedade, a Isso gente bate está na bem com o tristeza. contexto do... Exatamente, e nem a gente tem clareza do que está sentindo. E daí tu falou como a gente comunica as emoções, né? O primeiro passo é a gente saber o que está sentindo. Então lá tem uma jornada que está disponível para quem quiser acompanhar, que vai ajudar muito, e eu também faço bastante material aí que eu acho que vai contribuir para entender um pouquinho mais do funcionamento psíquico e emocional. Tá bom, obrigada. Obrigada eu.